Você está preparado para as coisas futuras da sua vida? Um personagem que me encanta muito na Bíblia é Moisés. Desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte, aconteceram várias coisas extraordinárias na sua vida. A história conta que, um belo dia, passeando entre as terras egípcias, Moisés viu um egípcio batendo num hebreu, e isso era muito comum na época porque os hebreus eram escravos dos egípcios. Só que Moisés ficou furioso com aquilo que ele estava vendo e foi lá e matou o egípcio. Enterrou o corpo e achou que ninguém ia ficar sabendo. Detalhe, naquela época, com 40 anos de idade, Moisés já sabia que iria ser o libertador do povo de Israel. Ele só não sabia como ele seria o libertador do povo de Israel. Então ele estava tentando dar um jeitinho com as suas próprias mãos. Coitado. A notícia foi parar nos ouvidos de Faraó e, é claro, Faraó ficou furioso, né? Resultado, Moisés saiu do Egito, foi para as terras de Midian, encontrou Jetro e se casou com a filha de Jetro, que é Zípora. Tudo isso você encontra na história de Moisés na Bíblia. E então Moisés ficou mais 40 anos trabalhando como pastor de ovelhas no deserto. Ou seja, ele saiu com 40 anos do Egito e trabalhou por mais 40 anos como pastor de ovelha. E só então, com 80 anos de idade, Moisés foi chamado para ser o libertador do povo de Israel pelo próprio Deus. Mas a minha pergunta sempre foi: por que 40 anos depois? Por que, sei lá, Deus não chamou Moisés com 45, com 50, com 60, com 70 anos? Não, com 80 anos. Deus esperou mais 40 anos para chamar Moisés para libertar o povo de Israel. Depois de 40 anos, depois de ter matado aquele egípcio, ou seja, de assassino, Moisés se tornou o homem mais manso que existiu nesse planeta, segundo o próprio Deus dos hebreus. E eu vejo isso como um momento em que Moisés foi preparado para enfrentar tudo o que viria pela frente. Você já conhece a história do povo de Israel no deserto, né? Como foi difícil para Moisés liderar esse povo. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Primeiro, Deus precisa me preparar para então entregar o que Ele preparou. E na verdade, essa preparação é uma transformação que vem de dentro para fora. Deus se importa com o que está dentro do meu e do seu coração. Você pode não estar entendendo nada desse tempo que a gente está vivendo. Você pode também estar achando que é difícil demais tudo isso que a gente está vivendo na pele. Mas aproveite, porque para mim e para você, esse é um momento de profundo aprendizado. E que possamos dizer o que Moisés disse na sua época: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Bom momento de preparo para você.